A distância nos separa, os hábitos nos distinguem, mas todos fazemos parte de uma grande família, a dos seres humanos. Brasil. Oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial. Diversos povos indígenas habitaram o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses. Historiadores calculam que existiam 4 milhões de índios antes de 1500. Hoje, estima-se que esse número não passe de 400 mil espalhados pelos 4 cantos do país. Jordânia. É um país do Oriente Médio, situado ao norte da Síria e a leste do Iraque. Sua capital é a cidade de Amman, onde é comum o uso da burca, vestimenta feminina que cobre todo o corpo, deixando apenas os olhos à mostra. Segundo o livro sagrado Alcorão, Alá aumentaria a dignidade da mulher que a usa. Tailândia. Localizado no continente asiático, sua origem remonta ao século VI a.C., conhecida como a Terra das Mulheres Girafa, apelido que se dá às mulheres que usam uma espiral de cobre em volta do pescoço, que pode pesar até 10 quilos. Esse costume torna-o incrivelmente longo, como se fosse o pescoço de uma girafa. Estados Unidos. Galup. Comunidade indígena, também chamada de Powwow. O termo vem da palavra powwow, que significa líder espiritual. Os galupes realizam um tipo específico de evento, no qual indígenas e não indígenas se encontram para dançar, cantar e homenagear a cultura dos índios norte-americanos. Jerusalém. Com mais de 3.000 anos de história, ela é o centro espiritual de grandes religiões, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O Muro das Lamentações, em Jerusalém, é um local sagrado para os judeus, onde eles rezam e fazem pedidos escritos em pedacinhos de papel, que são colocados nas frestas das pedras. O muro é a única parte restante do segundo templo de Jerusalém, destruído pelos romanos no ano 70. Tibete é uma região autônoma da China, com importante tradição budista, cidade onde residia o Dalai Lama, líder espiritual e governador do Tibete. Os monges tibetanos passam muito de seu tempo meditando, aprendendo e trabalhando em templos e mosteiros, onde fazem votos de obediência e abstendo-se de atividade sexual, na tentativa de alcançar o desenvolvimento espiritual e a iluminação. Índia é o segundo país mais populoso do mundo, ultrapassando 1 bilhão de habitantes. A mulher indiana é condenada desde o nascimento a uma vida de humilhação e de violência, graças a um sistema de divisão social rígido, castas. Algumas mulheres não têm direitos e são vítimas de todo tipo de agressão, chegando a serem atacadas com ácido. Hoje, já existem movimentos mundiais pela valorização da mulher indiana. China. A República Popular da China é o maior país da Ásia e o mais populoso do mundo, com quase 1/5 da população da Terra. Os chineses contribuíram muito para o desenvolvimento mundial. O papel, a pólvora, a bússola são algumas de suas invenções. O teatro chinês é um dos mais antigos, datando de 1500 a.C. Seus atores usam maquiagem carregada e dramatizam feitos históricos e lendas populares. Guatemala, situado na América Central, é um dos países mais densamente povoados. A população é formada majoritariamente por indígenas descendentes dos antigos maias. Suas vestimentas são ricamente coloridas, destacando-se as túnicas tecidas à mão, que se assemelham à tapeçaria. O mais impressionante são as cores que combinam-se em infinitas possibilidades. Geralmente, os tipos de roupas identificam o grupo indígena a que pertence. Peru. Cusco. A tapeçaria e as rendas são o símbolo desse povo remanescente dos Incas. Cusco, destino principal daqueles que viajam para o Peru, é uma cidade muito alta, 3.400 metros acima do nível do mar. Possui um dos sítios arqueológicos mais procurados do mundo, Machu Picchu. As longas tranças, chapéu de palha e saia colorida fazem parte das vestimentas características das mulheres desta região. Havaí. Destaca-se pelas belezas naturais, principalmente pelas praias e paisagens paradisíacas. Situa-se no Oceano Pacífico e é formado por 8 ilhas, de origem vulcânica. A hula, conhecida dança havaiana, é uma tradição passada de geração a geração. No Havaí, ela não é apenas uma dança, mas um estilo de vida baseado numa religião ancestral, com cantos, rica em acessórios naturais, baseada numa mitologia repleta de lendas, orações e amor à mãe natureza. Namíbia. As mulheres da etnia Imba, no norte do país, possuem um interessante costume.
Elas untam a pele e os cabelos com uma mistura de manteiga rançosa, cinzas e pó de pedra vermelha, chamada de otigize, protegendo-se desta forma dos raios solares, da secura do ar e dos mosquitos, conferindo-lhes um aspecto único e inconfundível em todo o continente africano. Marrocos, país da África que abriga os tuaregues, também chamados de piratas do deserto. Os homens dessa tribo não desprezam o uso de um véu característico, o Taj el-Musti. Dizem que os protege dos maus espíritos e tem a função prática de protegê-los do sol do deserto e das rajadas de areia durante suas viagens em caravanas. Também fazem uso de um turbante que cobre todo o rosto, exceto os olhos. Eles têm por costume oferecer chá de menta aos seus visitantes. Etiópia. No interior deste país encontra-se a tribo do Rio Omo, um povo seminômade conhecido como Mursi. Usam roupas de couro de animais com desenhos geométricos estampados a fogo. Os guerreiros dessa tribo carregam um pedaço de pau para demonstrar sua liderança. A criação de bois, cabras e ovelhas são vitais para a tribo, pois fornecem sangue, carne, leite e pele. O gado é altamente valorizado e utilizado no pagamento de noivas. Polo Norte é uma das regiões mais geladas da Terra, situada no Oceano Glacial Ártico. Abriga os esquimós, povos indígenas adaptados ao gelo. A palavra esquimó significa comedor de carne crua. Eles se organizam em comunidades onde a humildade predomina. Aprendem desde cedo a viver em conjunto para sobreviverem. Há um costume entre os esquimós de ceder a esposa a um visitante a fim de protegê-lo do frio. Alemanha, o quinto melhor país do mundo para se viver, segundo pesquisas. A Alemanha é o mais importante país da União Europeia. Isto deve-se à elevada condição de vida de sua população, de maioria branca, cabelos loiros e olhos claros. A Oktoberfest, realizada em Munique, atrai turistas de todo o mundo, que se encantam com os trajes típicos e a arquitetura das fachadas das casas de vigas de madeira aparente. Itália, batizada pelos antigos gregos de Terra dos Vinhos, é um país europeu localizado no sul do continente, banhado pelo mar Mediterrâneo. Seu povo apresenta olhos e cabelos escuros e estatura mediana baixa, e também é conhecido por ser alegre, divertido e comunicativo. Adoram reunir a família para o almoço de domingo. O Brasil é o país com maior número de italianos fora da Itália. Rússia possui a maior extensão territorial do mundo, pertencendo a 2 continentes simultaneamente, Europa e Ásia. A contribuição dos russos para o balé mundial é indiscutível. Apesar de ter surgido na Itália no século XV, foi na Rússia que o balé se desenvolveu. No início, era destinado a entreter a corte real dos czares russos. Os princípios básicos do balé são postura, disciplina, leveza, harmonia e simetria. Papua, Nova Guiné, terra de mitos, lendas e magias. Esta ilha australiana foi descoberta por navegadores portugueses em 1511. Os habitantes vivem em pequenas regiões isoladas e cada grupo tem tradições e línguas diferentes. Os nativos têm por costume pintar seus corpos com argila colorida. Além dos seus rituais e coreografia com raízes ancestrais, eles demonstram uma riqueza natural e um profundo respeito à natureza. Escócia. O lugar do mundo com maior número percentual de ruivos é o Reino Unido, principalmente na Escócia. Calcula-se que 13% da população escocesa tenha cabelos avermelhados. Alguns povos europeus achavam que ruivas eram bruxas e que o avermelhar de seus cabelos era o fogo do inferno. O ponto turístico mais famoso do país são os castelos, em especial o de Edimburgo, localizado no alto de um rochedo, recebe anualmente cerca de 1 milhão de pessoas. Olá, alunos do 9º ano, tudo bem? Sou a professora Maria Angelita. Estou aqui para darmos continuidade às nossas aulas da semana passada. Essa semana nós teremos os seguintes temas. Ok, pessoal, então, como eu havia falado que nós iríamos estudar 2 temas. O primeiro tema será multiplicidade cultural em escala mundial e o outro será as manifestações culturais da minoria étnicas.
ok? Então, minorias étnicas, entendendo o significado do termo. Então, no próximo slide, a gente percebe que tem umas pesquisas referentes ao tema, né? Então, aí você percebe que tem vários significados e você vai observando, certo? Então, no próximo slide, a gente percebe que tem uma situação que você vai observar. Por exemplo, qual do significado do dicionário apresentado tem um aspecto qualitativo, ou seja, não leva em consideração apenas números. Então, você vai observando os demais, né? São ideias, sugestões para as atividades. Nesse próximo slide, a gente percebe a etnia, né? São várias etnias de minoria. Por exemplo, índios, né? E aí, sucessivamente, a gente vê várias etnias, minoria. No próximo slide, a gente percebe pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas, linguísticas, têm o direito de desfrutar da sua própria cultura, de professar e praticar a sua própria religião, de fazer uso do seu idioma próprio e ambientes privados ou públicos, livremente e sem interferência de nenhuma forma de discriminação, pessoal. Então, é isso. Então, a minoria, então, dentro da própria religião, você tem esse direito, certo? Então, o próximo slide, ele vê o quê? Nos falar do povo catalão, a política e no esporte. Então, o povo catalão é a minoria, né? Certo? Vamos lá, mais adiante, a gente vai observando que a minoria desses povos deixa o quê? Eles em busca de uma liberdade, né? Então, a gente vai entendendo o assunto de acordo com os slides e vocês prestando bem atenção. Você conhece o povo catalão? Você sabia que ele é uma minoria étnica? Não sabia? Então, a gente vai conhecer um pouco agora desse povo, o povo catalão, beleza? Então, aí a gente vê um mapa, né? A Espanha como um todo e os países, os povos, minoria. Então, você vai observando, né? A gente vê lá ali, ó, o povo catalão, minoria, dentro de um contexto maior do mapa. A gente vê logo o mapa da Espanha com a Catalunha em destaque, essa parte vermelha significa a minoria do povo catalão, ok, pessoal? Então, a gente percebe o quê? Aí o esporte, aí a bandeira catalã, certo? Esse povo aí, veja que bandeira linda, não é, pessoal? Então, essa é a pátria. Então, aí o esporte. Você sabia que um time de futebol, Barcelona, é um símbolo cultural do povo catalão? Ah, não sabia. Então, hoje a gente aprende que o time tão falado, né? Barcelona é do povo catalão, minoria da Espanha. Muito bem. Aí nós vimos o que? A gente está vendo aqui, aparentemente, um estádio de futebol, né? Então, quais foram os motivos que levaram o estádio, né? Então, esse estádio, houve um jogo aí e não entrou ninguém, pessoal, ninguém. Por quê? Eles queriam, era um protesto, como um protesto, não entra ninguém, que era um protesto para que o povo catalão passasse a ser independente, livre da Espanha, ok? Então, a gente percebe bem direitinho nesse slide, né? Então, aqui a gente tem o quê? A gente vai entender um pouco o que aconteceu de fato. Então, aí você vai ter como pesquisar, né? O que aconteceu de fato, no texto 1, no texto 2, então você vai observar o que aconteceu naquele jogo, naquele dia. Por que não entrou ninguém, certo? Então, após a leitura, a gente vai responder os questionamentos e as propostas a seguir. O que motivou o Futebol Clube de Barcelona a jogar com o estádio vazio? O que levou? Então, aí são sugestões. Então, você vai trabalhando esse material.
Tá certo, querido aluno, querido professor? Vamos lá, que o assunto é muito bom. Responda o questionamento. Foi uma questão apenas esportiva ou vai além do caráter futebolístico? Então, essa situação, todo esse contexto, foi apenas para chamar a atenção de quem? Então, a gente vai descobrindo através da nossa pesquisa. Então, para isso, houve o quê? Houve, de acordo com essas indagações, houve um sim. Esse sim, pessoal, foi para a liberdade do povo catalão da Espanha. Aí a gente vê aí nesse gráfico, que a maioria votou pela liberdade, não é? Pela liberdade. É como se a gente visse o quê? O Brasil independente de Portugal. Eita, mas é desse jeito. Então, veja aí, a maioria votou pela liberdade do povo catalão, que fosse liberto. Então, a gente já vê que nesse contexto, a gente já percebe que aquele jogo lá valeu a pena, né? Entendeu? Então, aquele protesto lá, não entra ninguém, só a gente. Então, já chamou muita atenção. Então, minorias étnicas, né? Étnicas, o caso de Jerusalém. Vamos aprender um pouquinho sobre Jerusalém, pessoal? Vamos lá, dando continuidade ao significado de minoria, certo? Jerusalém, retrato de multiculturalidade e dos conflitos étnicos e religiosos atuais. Muito falado Jerusalém, né, pessoal? Na nossa vida a gente entendeu? Então aí a gente percebe, né? Nesse slide a gente percebe Jerusalém e Israel, né? Duas situações bem vividas, bem vivenciadas, bem faladas. Então a gente percebe o quanto a gente precisa entender e aprender um pouco sobre esse assunto. Então aí a gente vê o quê? Nesse slide a gente percebe os dados gerais de Jerusalém, né? Esses significados, que você já vai ampliando, aprofundando. Isso aqui, pessoal, é uma aula de aprofundamento, né? São aulas remotas que a gente aprofunda o conhecimento de acordo com a gente pesquisa. Quando a gente vai buscar, a gente aprofunda e chega a um conhecimento. Então, Jerusalém é mais do que uma simples cidade, pois representa um pluralismo religioso muito grande. Afinal, para quem Jerusalém é importante e por quê? Para quem Jerusalém é importante e por quê? Vamos descobrir, vamos aprofundar. Então aí a gente está vendo, né? Jerusalém, a gente percebe N situações, né? A gente vê o quê? Uma igreja, a gente vê um monumento aí religioso bem interessante. Vamos descobrir, vamos, através das nossas aulas, vamos lá fazer uma pesquisa. O que a gente vê de tanta coisa importante aí em Jerusalém? E olha que não é pequeno, não é? É grande. Então a gente percebe aí o quanto a minoria faz história dentro do contexto geográfico. E a gente às vezes nem conhece, né? Essa história mesmo do catalão, pessoal, é encantador, né? Você vê uma arena muda apenas no silêncio dos seus atletas em prol de um objetivo de todos, certo? Então aí a gente percebe o quanto é bom, prazeroso a gente estudar, né? Não é essa pandemia que vai tirar o gosto da gente entender e aprender as coisas. A gente só precisa ir em busca. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Vão lá, comentem, né? Diga se debalda mesmo no conhecimento, que isso é bom e prazeroso. Isso vai passar e a gente vai se encontrar. Beleza? Obrigada e tenham um bom dia.